Então, eu penso que o inconsciente brasileiro é um inconsciente que guarda, obviamente, a marca da violência, né? Não é à toa que a gente está vendo um sistema ou um governo, né, que ganhou esse lugar político. Tá vendo? Já estou falando do Bolsonaro ou deste representante, né, de uma determinada face política do país, que é de uma virulência, de uma violência escandalosa, né? Isso, em termos junguianos, a gente diria que é a sombra do Brasil, a sombra coletiva. Sombra no sentido de uma força, né? Porque ele foi legitimamente eleito, né? Nesse regime democrático, e ele representa, né? Algo que a gente chamaria de sombra, né? Que ficou sombra nesse sentido, né, de algo que estava recalcado e que Sim. vem então à tona, né? Em primeiro lugar, Santina, eu queria te desejar as boas-vindas a esse canal que eu falo assim de boca cheia, sugestivamente, chamado de inconsciente coletivo. O que seria o inconsciente cultural do Brasil, do Aí brasileiro? já é um problema, né? Falar do Brasil e do brasileiro, porque eu acho que esse conceito ele parte, né, na perspectiva de você olhar para um país que não tem ou não alcança os traços de miscigenação, né, e de diversidade que o Brasil tem, né? Eu diria mais assim, dá para falar do inconsciente paulistano, cultural paulistano, ou do Sudeste, né? Ou do Sul, ou do Nordeste, sabe? De regiões, né? Agora, acho difícil falar, embora tenha, tá, no campo junguiano essa discussão, né? Alguns autores vão falar, vamos falar da alma brasileira, né? Outros vão dizer, não, a alma brasileira é um pouco audacioso demais para um país tão miscigenado quanto o nosso, sabe? Agora, há questões no inconsciente do Brasil, se a gente pudesse dizer assim, né? Eu tenho um pouco de cuidado com essas transposições, sabe? Se fosse possível falar de um Brasil como um paciente, né? Não gosto muito, porque eu acho que aí a gente faz uma generalização assim bastante abrangente. Eu acho que há alguns aspectos inevitáveis de pensar, né, da nossa cultura brasileira que passa por toda a questão da violência, né, da nossa herança, né, de origem, que é de uma violência imensa e que produz, né, os seus sintomas, por assim dizer, né, o racismo, a violência contra as minorias, os povos originários, essas questões que estão tão em pauta nos dias de hoje, mais do que nunca, porque isso está tudo sendo atacado com uma virulência horrorosa, né, doentia até, por assim dizer, né. Então, eu penso que o inconsciente brasileiro é um inconsciente que guarda, obviamente, a marca da violência, né? Não é à toa que a gente está vendo um sistema ou um governo, né, que ganhou esse lugar político. Tá vendo? Já estou falando do Bolsonaro ou deste representante, né, de uma determinada face política do país, que é de uma virulência, de uma violência escandalosa, né? Isso, em termos junguianos, a gente diria que é a sombra do Brasil, a sombra coletiva, Ah, você sabe? acha? Não seria o Brasil, se ele recebeu 60 milhões de votos, é uma sombra 60 milhões? 60 milhões? Mas se pensar que sombra no sentido de uma força, né? Porque ele foi legitimamente eleito, né? Nesse Uhum. regime democrático, e ele representa, né? Algo que a gente chamaria de sombra, né? Que ficou sombra nesse sentido, né? De algo que estava recalcado e que Sim, vem então à tona, né? é, pois é. Né? A gente se pergunta o que a gente é, né? Quando você vê 60 milhões de pessoas votando
assim, né? A gente fica sem saber mesmo, né? E tem coisas importantes acontecendo, né, no país, né? Então, assim, a fé católica está diminuindo demograficamente, a fé evangélica vai ser a fé predominante no Brasil em questão de poucos anos, né? Então, são valores que estão em transformação. Sim, é uma profunda crise de valores que a gente vive, né? Eu acho que uma crise de valores que vai refletir na cultura, sobretudo dependendo do desfecho desse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é uma pandemia e é o pandemônio, como você disse, né? E eu Sim, gosto de brincar com essas palavras, né? Porque realmente eu acho que tem o demônio à solta aí, né? E já que você tocou na questão, né, da presença demográfica e religiosa, né, que antes era mais então católica, agora vai ganhando cada vez mais uma tonalidade neopentecostal, eu diria até mais do que evangélica, sim. né? Você tem aí, né, pensar em como se trata isso, né, nesse grupo, nessa religião neopentecostal, o diabo, né? Essa figura tão temida, né? E que, no entanto, a gente pensa, né, tudo aquilo que é temido demais se torna reprimido, né? A força com que o recalcado volta é sempre marcada pela violência. Se a gente não criar modos de modular a nossa relação com isso que está constituído hoje no Brasil, eu penso que as consequências podem ser muito ruins, né? Não quero ser pessimista, tá? Mas eu tenho uma visão um pouco assim dramática. Não vou chamar trágica, porque eu acho que trágica é outra coisa, né? Mas Uhum. dramática, né? De alguma coisa que pede uma resolução que para acontecer depende muito do nosso posicionamento, eu acho, né? Como cidadãos, né? Diante desse horror, né? Que está produzindo na pandemia esse número de mortes por conta de uma, eu vou chamar de irresponsabilidade, né? Para não dizer coisa pior, assim, é no mínimo, né? Uma irresponsabilidade e um uso, né, político nefasto, né, da saúde pública no Brasil, né? Agora, sim, Santina, eu fico pensando um pouco, o Brasil da Bossa Nova, o Brasil da MPB dos anos 60, 70, as canções lindas que a gente tem, né? Essa cultura, a gente estava falando do inconsciente cultural, né? Onde foi parar isso? Eu hoje realmente sinto que é uma coisa que ficou para trás, ou no inconsciente mesmo, saiu do consciente. Eu acho que a gente está falando de dois países muito diferentes, né? Da Bossa Nova e do Bolsonaro, né? Então, não sei se pode falar palavrões aqui no seu programa, eu estou me contendo um Fica à pouco, vontade, Morris. né, cara? Mas assim, né? Tem a Bossa Nova e o Bostonal, Bostanauro, né? Então a gente está aí diante de dois países que eu acho absolutamente, radicalmente distintos. É, Agora, é claro, quando a gente olha para a Bossa Nova, a gente pode ter alguma esperança, né? Estava falando que eu sou mais pessimista, mas pode ter alguma esperança, né? O que que a gente consegue resgatar, né? Não num modo saudosista, mas de acreditar que esse país também já produziu beleza, né? Então é capaz de produzir de novo, né? Mas talvez o homem cordial tenha sido um equívoco mesmo, né? Pensar no homem cordial, né? Talvez, né? Eu acho que era uma belíssima persona, né? Para usar Uhum. outro conceito junguiano, assim, né? Era outra belíssima persona. E você sabe que a persona, né? A gente sempre inverniza bastante ela, né? No mundo social, para se apresentar socialmente. Mas eu tenho medo de pessoas cordiais demais, entendeu? Eu acho que cordialidade demais oculta, né? Obviamente, coisas horrorosas, né? Eu nunca me esqueço uma experiência que eu vivi pessoalmente, assim, Morris, né? Uma vez eu viajei num Réveillon e estava lá numa praia sossegada, mas alguém ligou o Jornal Nacional. E na tela da TV, uma notícia no Jornal Nacional de um assassinato num prédio comercial de São Paulo, né?
E aí eu olhei lá para a tela da TV e tinha o prédio do meu consultório onde eu atendia, né? Uau! E daí, quer dizer, o porteiro, que era o cara mais cordial do mundo que você possa imaginar, mais delicado, assim, na sua apresentação, mais obediente, num certo sentido, tinha assassinado uma funcionária do prédio, né? Uau! Então, assim, a gente vê isso nos jornais, né? Mas quando chega perto, assim, no lugar que você trabalha, né? Ou a gente na clínica também ouve muito isso, né? Tantas histórias de violência que vêm de pessoas tão, assim, cordiais, sabe? E eu acho que isso se aplica a um país também, né? Qual seria a diferença entre inconsciente coletivo e inconsciente individual? O individual, Jung vai pensar de um jeito muito próximo do inconsciente proposto inicialmente pelo Freud. Acho que o próprio Ah, Freud depois fez uma reformulação na segunda tópica, né? uhum, Mas a ideia de um inconsciente, onde estão ali guardadas, né, representações de experiências pessoais, vividas diretamente por você, por exemplo, no romance familiar, né, na teia de relações familiares mais próximas da tua experiência direta, imediata na vida. O inconsciente coletivo, o Jung vai, né, por um outro lugar, assim, porque aí tem, eu acho, uma questão, né, um interesse de um junguiano, o Jung mais como um antropólogo, né, comparativo. O Jung tinha esse olhar, né, para a questão da religião, dos mitos, né, das culturas, né. uhum, E o que ia chamando a atenção nele eram coisas que se repetiam, né, e que ele achava muito semelhantes na sua estrutura. Então ele aventou, né, e tentou provar, é uma longa discussão que ele faz ao longo de toda a obra dele, que ocupa meio século, né, um pouco mais de meio século. É, ele vai aventar a ideia, né, e provar nas discussões dele que você teria aí determinadas pilastras, vou chamar assim, sabe? Formações inconscientes estruturais que diz respeito ao humano, né? Que uhum. teria uma marca arquetípica nas nossas experiências humanas universais, né? Alguns temas que se repetem, né? De dependência materna, o famoso mito do herói, né? Essa trajetória e outros, né? O que que a pandemia, o que que ela traz em termos de repertório, se a gente for pensar dentro dessa perspectiva de inconsciente coletivo? Eu acho que tem um tema constelado fortemente, que é a morte, né? É um arquétipo fundamental da vida, né? Então, esses arquétipos, essas experiências, né, de nascer, crescer, se encantar pelo outro, amar, viver, morrer, lidar com desafios, são experiências arquetípicas. E a pandemia traz um tanto desses arquétipos, eu acho, né? O principal deles é a morte, eu acho. E, claro, onde tem a morte tem também a vida, né? A luta pela sobrevivência, o medo de perder a vida ou perder a segurança, né? Agora, eu também acho que traz a destruição, né? Que eu acho que teria aí uma outra faceta da morte, né? Que a gente pode pensar a morte, né? Até nos mitos gregos, com várias facetas, né? Tem uma morte que é a morte como o fim de um ciclo de vida, né? A gente Uhum, vai para o mundo dos mortos, para o Hades, né? E lá uhum. repousa. Agora você tem a morte que é pura destruição, né? Então eu acho que vai constelando esses temas, né? Acho que a Não é à toa doença que também, né? sim, a ameaça da doença, do vírus, né? Essa ideia de se esconder está muito forte, né? Desde que iniciou a quarentena. Alguns pacientes têm uma relação com isso muito de profundo sofrimento, né? Os que estão vivendo mais isolados, porque embora tenha muita gente mais introvertida que esteja falando, né, clientes meus que falam, nossa, eu nunca mais quero voltar a ter que sair para ir para o meu trabalho. Eles são uma minoria, né? A maioria que está vivendo absolutamente sozinha, está neste momento da pandemia, que eu acho que já é outro, né?
do início do ano passado, num desalento enorme, né? E eu acho interessante, porque eles não estão deprimidos, entende? Eles continuam trabalhando, produzindo, lendo, assistindo lives, mas tem neles um sentido de desesperança, sabe? Muito forte. É, venho de um ciclo de entrevistas em que apareceu muito a ideia de melancolia nesse momento, né? Isso, exato. Tem algo que se perdeu, né, para ser fiel lá à distinção que o Freud faz, né, de luto e melancolia. Tem algo que se perdeu de um objeto, que era uma vida, né, uma vida em que você podia se sentir talvez mais vivo, porque mais livre, para um objeto que você não sabe exatamente se vai ser possível recuperar e como vai ser essa recuperação, né? Então fica esse traço de um objeto perdido que você não tem a menor perspectiva de como você vai recuperar algo desse objeto perdido, né? Profundamente angustiante e sim, né, com esse traço melancólico, né? Os sonhos, o inconsciente coletivo, ele comparece nos sonhos? Totalmente, né? A ideia de estar preso em lugares, de não conseguir sair, ou de estar angustiado na rua porque se percebe sem máscara, né? São Eu tive um motivos pesadelo desse. oníricos. Eu tive um Sim, pesadelo desse. motivos oníricos muito presentes, né? Embates com o Bolsonaro, coisas assim. Aliás, essa é outra questão, né? Eu acho que a pandemia, ela ela amplificou algo que já vinha vindo desde 2018, no meu modo de ver, de um envolvimento muito maior com a política no país. Uhum. Sinto que tem assim um interesse das pessoas porque elas estão sendo diretamente afetadas pela política agora, né? Os efeitos de uma política de extermínio, né? Que não é de cuidado em saúde. Eu não consigo chamar o ministro da Saúde de ministro da Saúde, nenhum deste governo, porque o compromisso não é com a saúde, o compromisso é com o extermínio das pessoas, né? Então, esses motivos estão muito fortes, as figuras públicas aparecendo muito, sabe? Assim como, por exemplo, quando o Lula foi finalmente liberado, né, para concorrer às eleições, apareceu o Lula como uma figura de novo, né, que encanta, que traz esperança, sabe? Até em pessoas que não teriam ou não tinham uma declaração assim de ser do partido, né, dos trabalhadores, mas que nas eleições não votaram, né, esses mais abstêmios entre aspas, né, falando de sonhos com um grau assim de esperança quando ouviram falar que o Lula poderá concorrer. As coisas vão e voltam, né? As coisas vão e voltam. Uma hora a gente esquece do Lula, outra hora ele volta. Uma hora a gente esquece dos militares, outra hora eles voltam. Então, o Brasil é esse país aí, né, que fica regurgitando coisas, vou chamar assim. Porque eu falo regurgitar porque me vem a ideia de um país ainda muito bebê, muito regredido, né, embora a gente tenha 500 anos de história. Dá uma impressão assim de uma coisa que a gente não elabora. É aquela história também, né, do retorno do recalcado, né? A gente fica tentando elaborar alguma coisa aí, como o Jung diria, um complexo, né? O Jung fala, tem um conceito dele muito fundamental na prática clínica, que é um conceito que ajuda a gente a pensar tanto psicopatologia como psicodinâmica dos conflitos dos pacientes, mas que se aplica ao inconsciente cultural e à nossa sociedade quando você pensa em complexos culturais, né? Então, por exemplo, um complexo que eu acho que agora a gente está tentando elaborar de um jeito diferente é o racismo, né? Eu acho que a gente nunca falou de um jeito tão claro, nunca confrontou tão claramente o nosso racismo estrutural, né? Essa marca racista que está dentro das nossas casas, né? Quando a gente traz uma pessoa para trabalhar, né? Uma coisa que se vê que em que condições essa pessoa trabalha, né? Quando a gente vê pessoas que na época que a lei, né, que defendia os direitos das trabalhadoras domésticas era criticado por algumas pessoas, né, principalmente da classe média. Então, assim, agora eu acho que o racismo, esse complexo cultural brasileiro,
tá posto em cena e a gente está debatendo ele mais diretamente, né? Temos uma chance maior, eu acho, toda vez que a gente encara esses complexos, né? De dar um passo adiante. Mas a história é um processo lento, né? E as redes sociais, Santina? Elas espelham alguma. Como é que elas espelham toda essa simbologia? Eu acho que as redes sociais, né, elas escancaram, assim, uma necessidade de pertencimento nosso, né? E, ao mesmo tempo, de um narcisismo extremo, né? Porque, veja, há questões que a gente está discutindo, seríssimas, que eu acho que ganhariam uma amplitude de reflexão pelo alcance das redes sociais, que elas não alcançam, ao meu ver, Morris, né? As pessoas, assim, sei lá, né, acontece lá esse absurdo no Jacarezinho, e no dia seguinte, as pessoas choram e fazem postagens hoje. Amanhã, tá todo mundo postando, né, coisas completamente narcisistas e individuais. E isso me dá, assim, a possibilidade de falar de uma coisa que eu acho que é o nosso principal desafio, não só como brasileiro. Daí eu estou pensando até em discussões, assim, de alguns cientistas políticos que eu gosto muito, por exemplo, o Ulrich Beck, né, e outros que vão discutir o preço da individualização da nossa sociedade globalizada, né, que não começa nela, começa muito antes, né. O Durkheim já falava lá no estudo do suicídio, né, quanto essa tendência do indivíduo, da vida individualizada, ia corroendo o tecido social e os preços que a gente ia ter que pagar por isso, né? Mas eu acho que a rede social é muito louco, né? Porque ela é uma rede de contatos, né? Você recebe no dia do seu aniversário lá zilhões de parabéns de pessoas que você nunca fala na vida, ao mesmo tempo, quer dizer, ela teria uma abrangência enorme de contato, de diálogo, mas ela ainda é, eu acho, um palco extremamente narcisista, sabe? De potencializar e de trazer um gozo narcísico. Gozo narcísico, likes, likes, likes e likes, né? Eu tenho pessoas que eu atendo e eu ouço falar, né, que ficam super ansiosas, isso é tema de literatura já, né, sobre a compulsão nas redes sociais, que ficam ali observando quantos likes vai ter, né? O inconsciente coletivo ele vai mudando de geração em geração, vai mudando. A ideia é que sim, né? O Jung fala assim, ó, os arquétipos, eles são vazios em si, né? São possibilidades temáticas que se atualizam conforme a história, a cultura, em diferentes culturas, né? A gente pode ter um jeito de maternar uma criança no Brasil que é diferente de um país do norte, né? Ou muçulmano, né? Ou indígena, né? De um povo indígena, né? Então, sim, o que vai preenchendo esses temas, né, é a experiência vivida, seja individualmente, seja coletivamente. O Por isso é tão país é muito. importante, né? O Fale. país, não, desculpa, eu te interrompi. Não, por isso é tão importante a gente ser capaz de mexer nesses temas que são os nossos complexos, né? Então, sei lá, décadas atrás também, né, o Nelson Rodrigues falou do nosso complexo de vira-lata. Fico pensando se esse é outro complexo que se reeditou quando a gente elege o Bolsonaro, sabe? Toda aquela coisa de ficar macaqueando, né, os Estados Unidos, o estilo de vida americano, né, que parte do eleitorado dele preza muito. A gente viu brasileiros fazendo desfiles com bandeiras americanas, né? O que é isso, né? É o retorno desse nosso complexo de vira-lata, Então, né? uma boa pergunta. Por que não tem nesse desfile um personagem efetivamente brasileiro, né? Um índio, um personagem nosso? Então, né? A gente falou, pois é, né? É complexo. Você falou de recalque, né? Você falou de um recalque, né? Eu já ouvi alguém dizer que, justamente pelo país não ter. A lei da anistia foi muito branda, né? Foi um acordo, na verdade, Boa. foi um acordão. É um jeito cordial, justamente,
de lidar com uma questão. E aí não teve jeito, ela voltou, né? Porque não elabora, né? Não tem elaboração aí, né? Tem um pacto, né? E um pacto, de novo, eu acho desleal, no mínimo, né? Com tudo que foi promovido pela ditadura no Brasil e que por este pacto, essa anistia, dá uma ideia quase de passar um pano, né? Pois é. É. E aí, se Agora, você passa pano, como é que isso retorna, né? então, mal elaborado, né? Mal elaborado e repetido, né? Repete-se, né? A ideia de um salvador, de um messias, né? De alguém que vai nos tirar disso aqui sem a gente amadurecer esse tema, né? Amadurecer esse tema é, de fato, admitir que houve uma ditadura cruel no país, violentíssima, né? Tanto que ela volta agora, né? Disfarçada nesse governo, né? Que é um golpe, né? Fruto de um golpe, né? Agora sim, e- o país tem esse arquétipo também, né? O arquétipo fascista, o arquétipo da tortura, ele tem, né? A gente tem ele. Sempre tivemos, né? Na verdade, né? Então, e o que Do que isso tem a ver? colonizador, né? Foi o colonizador, Isso, né? isso, vem daí, eu acho, né? Vem de um colonizador que chega para expropriar, para violentar, para torturar, né? Isso tem um outro junguiano incrível que você pode tentar conhecer e trazer no programa, que é o Gambini, né? Escreveu um livro dedicado a isso, a pensar essa questão, né, das origens do Brasil e dessa violência que está ali nesse momento original. E esse momento original é mítico, né? Tudo que está nas origens é mítico, né? Uhum, Encerra uma narrativa. Essa narrativa fica se reproduzindo e produzindo símbolos, né? E uhum. podem ser símbolos, então, estruturantes na cultura de um mundo, uma sociedade um pouco mais decente. Que decente é uma palavra que tem a ver com moral, não gosto muito, mas uma mais igualitária para todos, mais democrática, ou o contrário disso, né? Sociedade que fica regurgitando a violência, né, de um jeito fascista, né, de tempos em tempos. Agora, ao mesmo tempo, é uma sociedade muito rica em arquétipos, né? Porque tem os índios, tem os negros, tem todas essas regiões do país, né? Realmente fica difícil falar de um só lugar, né? De um só Brasil, né? De um só Brasil. É interessante essa lição que fica, né? É interessante. E eu sempre pensei, curiosamente também, que Brasília surgiu do nada, né? Eu acho que a gente paga esse preço, sabia? Eu acho isso, mas é uma opinião pessoal minha, tá? Só, apenas dizendo. Uhum. Assim, né? Uma coisa que é erguida do nada, a gente, né? Sem origem, né? Assim, sem uma narrativa, né? E que dá, como é nada, entre aspas, né? Porque o vazio também permite tudo, né? A gente tem que pensar. E aí permite tudo que tem lá, né? Que eu não estou querendo incluir a população, né? Não, é uma Coitados dos ficção. Eu não brasilienses, sei, eu né? realmente acho que é uma ficção. Não estamos falando dos brasileiros, estamos falando do que vem de lá. É uma ficção, né? É. Eu às vezes tenho a impressão de que se tivesse sendo governado a partir do Rio ainda, talvez certos arroubos não iam acontecer menos. Eu acredito, eu não sei, é uma desconfiança minha, né? Assim, não É, sei, não sei. sim. Eu Eu às vezes, também penso isso, né? A questão da geografia do país e de como isso, onde o poder vai se alocar, né? Porque eu acho que a gente estando São Paulo, Rio, inevitavelmente tem, né, uma pressão política muito maior, né? E é aquela história, né? O preço da civilização é a gente poder reprimir um pouco os instintos, né? Como disse o Freud, né? Então, assim, se não tem pressão, eu acho que esses titãs, para usar uma linguagem também mítica, né? Eles ficam à solta, né? tem um consciente coletivo também, não? Pensamos na consciência coletiva, sim, né?
naquilo que desponta assim, mais aparentemente, que está circulando por aí de um jeito mais já decifrado, vou chamar assim, né? Por Uhum. exemplo, hoje eu entendo assim, todas as pessoas que eu encontro, e eu encontro muito pouca gente presencialmente, só pela tela, mas eu dou aula, São Paulo, Rio, Brasília, né, pelo instituto onde eu dou aula, Instituto Jungiano, IGEP, é, todas as pessoas com quem eu falo, é difícil falar, oi, tudo bem? Eu não consigo mais fazer essa pergunta para as Ah, pessoas. uhum. Eu tenho medo até de ser, não sei, né, inadequado fazer essa pergunta. Porque eu já tive, por exemplo, um momento dando aula e um aluno receber a notícia do marido morrendo na UTI, né? Isso está muito consciente, eu acho, sabe? O medo, a dor, né, o desamparo. Isso está totalmente constelado, a gente fala, né? Está posto, está aqui na nossa cara, se esfregando na nossa cara o mal-estar do que estamos vivendo hoje, né? Essa tem sido a tônica da tua clínica? Da minha clínica, é. Eu vou te contar que às vezes eu tenho medo de apertar aqui sabe, o botão do Zoom que eu atendo, porque eu já abri assim a câmera e já encontrei um paciente meu gritando de desespero, gritando, né? De ter enterrado o pai e não ter dado tempo, assim, nem de ver o pai em nenhum momento, porque morava longe, né? Então, assim, é a tônica do meu último ano, sobretudo do segundo semestre, né? Foi pesadíssimo. Esse primeiro trimestre também estava assim, né? Assim, quando bateu 4.000 mortos, quase 4.000 mortos por dia, tinha pessoas que abriam a câmera para dizer, eu não sei o que falar, não sei o que fazer, né? Com medo, né? Apavorados. E qual vacina? Onde está a vacina? Que vacina que quando tem 10.000 litros para vir da China, o presidente ou sei lá quem fala, faz um ataque e isso fica preso lá e não vem para cá, né? Então, assim, qual vacina? Eu tomei vacina. Eu tomei vacina porque eu sou profissional de saúde, chegou na minha idade, eu fui lá tomar. E você sabe que eu saí de lá com um misto, assim, ambivalente, assim, muito. Estava feliz, era inegável que eu estava feliz, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, gente, é tão simples, isso podia ter salvado a vida de milhares de pessoas, né? Como pode isso estar acontecendo aqui? Então, para mim é uma distopia, sabe? Olhar para o Brasil, que tem esses sistemas de vacinação super eficiente, reconhecido mundo afora, né? E que por conta de uma atitude política, né, genocida, a meu ver, impediu as pessoas de usufruírem desse direito e de estarem sentindo aquilo que eu estava sentindo, sabe? De que é possível ter esperança, né? Porque a esperança é a vacina, de fato, né? Não tem outra coisa, né? Eu fico pensando aqui, tem gente, e assim, continuando na tua clínica, né, falando um pouco da saúde mental da população, das pessoas, né? Então, pelo que eu entendo, a gente estamos num momento de desalento Melancolia, desalento e desespero. Mas tem geral. uma outra coisa, acho mais grave, assim. Você sabe que eu faço uma pesquisa, eu estou fazendo, né? Uma pesquisa sobre suicídio entre adolescentes e jovens, né? Então está na fase final e acabei fazendo assim palestras sobre isso na pandemia. Então eu fiquei chocada com a demanda de atendimentos de pessoas com crianças e adolescentes com ideação suicida, né? Não só adultos. Adultos me chegaram mais familiares de pessoas que se suicidaram. Uhum. Então, um tema que está também muito associado, embora haja pesquisas dizendo que não houve um aumento significativo de suicídios na pandemia, o fato é que eu acho que aumentou a ideação suicida, né? Por conta dessa angústia que não é possível canalizar ou vislumbrar uma saída, uma luz no fim do túnel, o Especialmente maior entre os desamparo, jovens, né? especialmente entre os jovens.
especialmente entre os jovens, assim, crianças, né? Que toda semana eu encaminho um paciente, uma família que me procura porque a filha ou o filho de 10 anos estava fazendo isso, estava escrevendo aquilo, né? Como é que Falando da morte. você está se sentindo? Como você está vivendo tudo isso? Sim, tem momentos que oscila demais, né, Morris? Eu acho que como com todo mundo, né? Agora, nesse momento que eu fui vacinada, olha só, tô sorrindo, né? Mas há um mês atrás, quando eu vi bater aqueles números de morte, eu entrei em pânico, sabe? Eu entrei em pânico. Eu falei, gente, não é possível. E aí as notícias de morte muito mais próximas também, né? Não eram só mais dos meus pacientes, era de amigo, conhecido de não sei quem, tio de não sei quem, muito perto. Foi me dando uma sensação assim de estar ficando encurralada, sabe? Que eu acho que é o que todo mundo também sente, né? Quando quem está de fato mais preocupado e antenado, consciente do que está se passando, né? Do absurdo que é esse número de mortes diária, eu acho que conforme o número cai, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Quantas pessoas você atende por dia? Ah, uma 7. Nossa Senhora. Tem demanda para muito mais, tá? É que eu estabeleci um limite, porque até pela minha saúde mental, né? Uhum. Mas tem demanda para muito mais. Se eu resolvesse atender 16 horas por dia, né? Tem uma lista que eu vou anotando os nomes das pessoas, eu encaminho para colegas, e os meus colegas estão também sem agenda. Antes eu passava o telefone de um analista, né, para quem me procurava e eu não podia atender. Agora eu primeiro mando uma mensagem para o meu colega e falo: você tem horário? Porque eu não vou encaminhar alguém que está em sofrimento, já imaginando que o meu colega não tem horário, porque essa pessoa fica aí circulando, né? E os psicólogos, como é que está a saúde mental dos psicólogos? Depende de se eles fizerem análise, eu acho que está melhor. Ah, essa é a minha vacina permanente, né? Sim. Minha análise, é impossível atender sem estar em análise, inclusive eu acho que me ajuda a trabalhar melhor, né? Fundamental. É a vacina eterna, eu acho, de todo analista.